Será que Jeová está guiando o corpo governante? O que vocês acham? Eu li no site jw.org, a revista Sentinela de fevereiro de 2024, na página 22 e 23, no tema que diz: confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Então é um estudo que vai ser estudado na semana de 29 de abril a 5 de maio de 2024. Agora vamos observar o que é dito no parágrafo 11 dessa revista, que diz assim: Jeová continua guiando seu povo hoje. Ele faz isso por meio da sua palavra, a Bíblia, e por meio do seu Filho Jesus, o cabeça da congregação. Então eles dizem que a organização ela é guiada por meio da Bíblia, por meio de Jesus, e também é guiado através da congregação. Então é guiada através da congregação. Aí diz: mas será que temos provas claras de que Jeová continua usando humanos para guiar seu povo? A resposta é sim. Então eles dizem que Jeová continua usando humanos para guiar o seu povo. Então eles dizem que esses humanos atualmente é o corpo governante. Agora é interessante a gente observar o que foi dito na revista Sentinela, 1/10 de 94, página 8. Veja o que diz essa revista. Assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Este nos ajuda a entender a palavra de Deus. Todos que desejam entender a Bíblia devem reconhecer que a grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto, que atualmente eles dizem escravo fiel e prudente, que na realidade é o corpo governante. Então aqui eles dizem que somente através da organização, através dos ungidos, através do corpo governante, é que se pode entender a Bíblia. Sem a ajuda do corpo governante, então não se entende a Bíblia. Conforme eles dizem, todos que desejam entender a Bíblia devem reconhecer a grandemente diversificada sabedoria de Deus, que só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, que é o corpo governante, o escravo fiel e prudente, segundo eles. Agora veja também o que diz a revista Sentinela, 15/12 de 64, página 749, parágrafo 22. Assim como Jeová revelou suas verdades por meio da congregação cristã do primeiro século, assim também ele o faz atualmente por meio da atual congregação cristã. Por meio desta agência, faz com que se cumpra o profetizar em escala intensificada e sem paralelo. Toda esta atividade não é feita por acaso. Jeová é quem está por trás de toda ela. A abundância de alimento espiritual e dos surpreendentes pormenores dos propósitos de Jeová, que têm sido revelados às testemunhas ungidas de Jeová, são evidência clara de que são as mencionadas por Jesus, quando ele predisse a classe do escravo fiel e discreto que seria usada para dispensar as revelações progressivas de Deus nestes últimos dias. Então aqui eles dizem que Jeová revelou as suas verdades por meio da congregação do primeiro século e atualmente faz através do corpo governante, os ungidos. Então eles dizem que Jeová é quem está por trás desta mensagem, deste profetizar, que as testemunhas de Jeová estão realizando em todo o mundo. Então, é através do corpo governante que Jeová dá o alimento espiritual para o povo de Jeová, é o que diz aqui. Também a revista Sentinela, 1/8 de 82, página 27, parágrafo 4, diz assim: Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus,
não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leamos a Bíblia. Então eles dizem claramente que Jeová, ele usa a organização, que é o escravo fiel e discreto, corpo governante, que é os ungidos, e aqui eles dizem que, a menos que se esteja em contato com este corpo governante, com esse canal de comunicação que é usado por Deus, não se avança na estrada da vida, não importa o quanto se leia a Bíblia. Então não tem salvação se não for através do corpo governante, que é o canal usado por Deus nestes últimos dias. Agora eles dizem o seguinte na revista, agora de fevereiro de 2024. Veja, por exemplo, o que aconteceu a partir do ano 1870. Charles Russell e seus amigos, que também estudavam a Bíblia, começaram a entender que o ano de 1914 seria um ano importante relacionado ao estabelecimento do reino de Deus. Para chegar a essa conclusão, eles estudaram bastante as profecias da Bíblia. Será que Jeová estava orientando as pesquisas que eles faziam? Com certeza sim. Os acontecimentos em 1914 foram uma prova de que o reino de Deus realmente tinha sido estabelecido. Nesse ano, a Primeira Guerra Mundial começou, e a partir daí, as doenças, os terremotos e a fome aumentaram. Fica claro que Jeová usou aqueles homens sinceros para ajudar seu povo. Agora vamos analisar. O que foi que realmente Charles Russell ensinou nos dias em que viveu? Na verdade, ele ensinou que o tempo do fim havia começado em 1879. Ela ensinou que a volta invisível de Jesus tinha começado em 1874. E ele ensinou que em 1914 seria o fim deste mundo na guerra do Armagedon. Seria a destruição de todos os reinos, e o reino de Deus seria estabelecido. Foi isso que ele ensinou. Será que foi isso que aconteceu? Não. Então, será que Jeová estava orientando as pesquisas de Russell? Eles dizem que sim. Mas a história mostra que não, porque tudo o que Russell falou que ia acontecer em 1914 falhou. Porque ele disse que ia acontecer o fim, que a igreja seria levada para o céu. E isso não aconteceu. Foi uma falsa profecia. Então fica claro que Jeová, Deus, não estava por trás dessas previsões feitas por Russell. No parágrafo 12, eles dizem o seguinte: pense também no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de analisar Apocalipse 17:8, os irmãos que estavam na liderança na sede mundial entenderam que aquela guerra não levaria ao Armagedon, mas sim a um período de relativa paz que traria novas oportunidades para o aumento da pregação. Vale a pena ressaltar que Rutherford, que sucedeu Russell, ele havia predito que em 1925 haveria a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, haveria o estabelecimento do reino na Palestina e que os ungidos seriam levados para o céu. Então veio e passou o ano de 1945 e nada aconteceu. E também em 1941, durante um congresso, que foi lançado o livro Filhos, ali o juiz Rutherford ele falou que faltava apenas meses para acontecer a guerra do Armagedon. Então ele havia predito a guerra do Armagedon para aqueles dias. E como nós sabemos, não aconteceu a guerra do Armagedon lá nos dias de Rutherford. Ele morreu em 1942. Agora é interessante que a revista Despertai, de 22/3/93, página 4, vem citando a revista A Sentinela, em inglês, publicação oficial da Testemunha de Jeová, e ela diz o seguinte: não temos o dom da profecia. Janeiro de 1883, página 425. Então veja, eles admitem que não tem o dom de profecia. É por isso que tudo que foi predito, tanto por Russell, como por Rutherford, por Fred Franz e outros, não teve cumprimento. Por quê? Porque eles não têm o dom da profecia. Então eles ficam marcando data sem inspiração de Deus. Também na Sentinela, de setembro de 1947, página 135,
Sentinela diz também que terem alguns o Espírito de Jeová não significa que os que servem agora como testemunhos de Jeová são inspirados. Não significa que os escritos nesta revista, a Sentinela, são inspirados e infalíveis e sem erros. Então eles admitem que não são inspirados pelo Espírito Santo. Eles admitem que os seus escritos não são inspirados, nem infalíveis e sem erros. Então, eles admitem que seus escritos têm erros. Então, se tem erros, é porque não são inspirados. E então, não resta dúvida que Deus não está por trás de tal publicação, porque Deus não iria apoiar uma publicação que fosse disseminar, propagar o erro. Então não é Deus que está por trás dessa organização, como afirma o corpo governante. E é interessante que na revista Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, eles admitem: o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. É por isso que já fizeram mais de 300 mudanças nos seus ensinos, porque eles não recebem revelações da parte de Deus. Eles não são inspirados pelo Espírito Santo. O que eles escrevem são do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria. É por isso que eles cometem erro. Eles cometem erro porque, na realidade, eles não são inspirados. Então, eles dão orientação com autoridade, mas deles mesmos, não de Deus. Porque suas publicações estão cheias de erros. Já mudaram mais de 300 vezes os seus ensinamentos. No parágrafo 13 é dito o seguinte: olhando para trás, dá para ver claramente que Jeová estava guiando seu povo naquele período difícil. E desde a Segunda Guerra Mundial, o povo de Jeová em vários países tem conseguido realizar o trabalho de pregação com certa liberdade. Na verdade, a pregação no mundo inteiro só tem aumentado. A verdade é que atualmente o número de testemunhos de Jeová não tem aumentado coisa nenhuma, parece que está diminuindo. E outra coisa, e olhando para trás, o que nós observamos é que, na realidade, houve muitas falsas previsões. E Jeová, com certeza, Deus não estava por trás dessas previsões. Inclusive, depois, foi predito para 1925, o fim desse sistema. Foi predito que 1925 seria o início do milênio. E como nós sabemos, nada disso aconteceu. E ainda teve a profecia da geração de 1914 que não passaria, que antes de terminar o século XX aconteceria o Armagedon, aconteceria o fim. Também não aconteceu. O que prova isso? Que Deus não estava por trás, apoiando as predições dessa organização. Essa que é a verdade. No parágrafo 14 eles dizem: hoje os membros do corpo governante continuam seguindo a orientação de Jesus. Eles fazem isso por se certificar de que suas decisões estejam de acordo com o que Jeová e Jesus querem. Podemos ver claramente que Jesus continua guiando o escravo fiel e os anciãos. E ele vai continuar usando esses homens todos os dias, até o final do sistema de coisas. Então nós temos todos os motivos para confiar na orientação que Jesus está nos dando por meio desses homens fiéis. Então dizer que é Jesus, que é Jeová, que está guiando essa organização, é uma blasfêmia, porque, conforme nós já mostramos, as previsões falsas para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar o século XX, são claras na literatura da Torre de Vigia. O que indica que não é Jesus, não é Jeová que está orientando esse escravo fiel e discreto, ou esse corpo governante, na escrita desses livros e revistas da Torre de Vigia. Na realidade, essa organização é uma organização de falsos profetas, porque o que eles têm feito é predizer acontecimentos e também tem muitos falsos ensinos que eles propagam. Então eles preveem acontecimentos que não acontecem e muitos falsos ensinos. Essa é que é a realidade. Então, o que nós podemos observar é que Deus, Jeová, ou Yahvé, e o Senhor Jesus não estão por trás dessa organização. Essa é que é a realidade.
Espero que essa breve explanação seja de proveito para todos. Peço que curta esse vídeo e compartilhe para que outros possam observar o que realmente é essa organização. Até a próxima.